Olá, eu sou Lúcia Santana, daqui do Museu Paraense Emílio Guild, e hoje nós vamos estar novamente em conjunto com mais 3 pesquisadores especialistas que vão comentar todos os vídeos que são produzidos nas instituições científicas, das quais são membros, né, são associadas à Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências. E nós temos dentro da ABCMC um projeto, né, que está ligado ao projeto Circo da Ciência, que é um projeto virtual chamado Ver Ciência. E hoje nós estamos com foco especial, que é o foco na produção, principalmente do Museu Paraense Emílio Guild, né, um museu que fica na cidade de Belém do Pará, o segundo museu mais antigo do Brasil. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos e dos comentários que serão aqui colocados por 3 representantes, 3 amigos nossos, que fazem parte, né, do projeto da ABCMC, que é um projeto que foi aprovado, né, pelo CNPq, e ele conta também com a parceria de vários colegas de instituições, e a gente tem aqui a presença do nosso curador também nacional, que é o José, estou falando assim, mas depois ele vai se apresentar, do projeto Ver Ciência, na sua 27ª edição. É muito importante porque ele populariza, divulga, né, difunde vários vídeos ligados à questão da ciência, da educação, da cultura. Então, nós vamos dar início hoje, né, a mais uma sessão do projeto Ver Ciência, onde nós temos como desafio fazer uma discussão sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas a partir da ótica da produção do Museu Paraense Emílio Guild, principalmente na parte da educação, porque se falar da Amazônia, né, é amar essa região e principalmente preservá-la em suas diferentes dimensões. Boa noite, vamos dar início ao nosso Ver Ciência, 27ª edição. Então, dando continuidade ao projeto Ver Ciência, né, esse projeto valioso que faz parte do Circo da Ciência, da BCBC, nós vamos dar continuidade para apresentar quem são as pessoas que vão falar hoje, que vão comentar sobre os 7 vídeos, né, que nós vamos disponibilizar para vocês. No entanto, desses 7 vídeos, nós vamos fazer comentários de 4. Tá? Então, eu gostaria de chamar aqui o Rodrigo para fazer uma breve apresentação de quem é o Rodrigo, de onde ele veio, o que o Rodrigo faz, e depois o Rodrigo também vai chamando os outros colegas. Vamos lá, Rodrigo, é com você. Olá a todos, uma boa noite. Quero agradecendo essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, de conhecimento, um pouco das nossas memórias e vivências aqui com pessoas tão especiais, né? Bom, falando brevemente de mim, meu nome é Rodrigo Paiva, sou bibliotecário, né, sou técnico do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, lotado desde o ano de 2013 no Museu Paraense Emílio Guild, na cidade de Belém, né, onde atualmente estou chefiando o serviço de biblioteca, né, desta instituição. Eu concluí, né, há alguns anos o meu mestrado em Ciência da Informação e atualmente estou no doutorado em Comunicação, Cultura e Amazônia, pela Universidade Federal do Pará, onde atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa voltada para a comunicação científica na Amazônia, né, a partir ali dos produtos que eu posso dizer assim mais importantes e relevantes para o processo de constituição da ciência na Amazônia, que é o próprio boletim do Museu Paraense Emílio Guild. Então aqui eu com muita alegria, né, tenho aqui um pouco a compartilhar com vocês a partir dessa vivência dos vídeos e de toda aqui a nossa abordagem que nós podemos ter nesse momento aqui de entrosamento científico e de conhecimento e de cultura que nós podemos ter. Bom, então vou aqui passar a fala para a próxima colega, que também tem muito a contribuir conosco nesta noite, a Tânia. Eu sou a Tânia Araújo, sou jornalista, sou produtora executiva da Mostra Ver Ciência há mais de 20 anos
E aí, junto com o Zé Renato, o Sérgio Brandão, o Marco Durante, a gente está junto nessa missão de promover e incentivar, né, a disseminação da cultura científica pela TV, a internet e outros meios tecnológicos audiovisuais. E os programas que a gente seleciona para a mostra, eles nos mostram, né, que a ciência e a tecnologia podem ser apresentadas ao público de uma forma atraente e clara. Então, essa tem sido a nossa batalha, estamos na 27ª edição da mostra e a gente pretende continuar aí ainda por muito tempo. Quero chamar agora o nosso José Renato, aí, o parceiro de tantos anos. Parceiro de só no Vem Ciência, 28 anos. Se somar mais o seu tempo, o nosso tempo de serviço no Globo Ciência, que é onde toda essa festa científica começou, né, põe 40 anos tranquilo. O Globo Ciência foi uma ideia que Sérgio Brandão, nosso parceiro desses anos todos, que daqui a pouco vai dar uma palavrinha, né? A gente teve em 94, né, e desde então uma série de programas, era um programa semanal que se manteve durante 34 anos, né, em que a gente trazia as novidades da ciência na TV. E foi por conta disso que nos veio a ideia de recuperar esse material, não só o Globo Ciência, mas programas expressivos, né, da divulgação de ciência e tecnologia pela televisão e hoje também pela mídia informática, pela internet, pelas mídias sociais. Então, a Mostra Vê Ciência já está na sua 27ª edição. Como disse a Tânia, ela reúne programas representativos, né, de produções de emissoras e produtoras brasileiras e estrangeiras, né, e com isso a gente compõe uma vitrine que é a mais atualizada e a mais atraente, né, da ciência na TV. A Mostra 2022 ela está dividida em 4 sessões temáticas. A gente faz lançamentos da programação ao longo de 2 meses, 2, 3 meses. Né? A primeira sessão, a sessão 1 da mostra, foi Ciência da Pandemia. Foi lançada em 15 de novembro. É evidente, a gente tratava do protagonismo da ciência para a solução da crise sanitária e econômica que foi gerada pela Covid. A sessão 2 foi Ciência, Soberania Nacional e Independência. Era uma pauta articulada com a temática da reunião anual da SBPC, uma retrospectiva de 200 anos de ciência no Brasil. Foi feita em julho, em Brasília, e a gente, então, pautou a sessão 2 com programas que falavam, que mostram como a ciência se desenvolveu nesse bicentenário. A sessão 3 ela se dividiu. Ela teve um ramo, o tema principal é desenvolvimento sustentável, os novos desafios, e aí uma pauta articulada com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, as mudanças sociopolíticas, culturais, econômicas, que são provocadas, tanto as provocadas pela pandemia, como as que são agora evidenciadas pelo bicentenário da independência. E dentro dela, né, uma parte especial, né, uma sessão especial, sessão 3 especial, para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, que é o grande desafio que não só o país, mas o mundo, né, quer enfrentar. O Sérgio Brandão não está no Rio, mas nos deixa aqui uma mensagem de participação que eu peço que a produção mostre agora em seguida. Tá bem? Sérgio, é com você. Olá, muito gosto em participar desse encontro para falarmos da Amazônia, do desenvolvimento sustentável da Amazônia e da importância de preservarmos esse patrimônio que não é só dos brasileiros, mas de toda a humanidade. Ao longo da minha carreira como repórter, diretor de programas de televisão, eu tive a oportunidade de viajar inúmeras vezes para a Amazônia, já perdi até a conta de quantas vezes eu estive sobrevoando a Amazônia, vendo de perto os problemas e as riquezas da Amazônia.
Um dos melhores exemplos que eu conheci, fiz várias reportagens lá, foi a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, na margem do rio Juruá, perto da cidade de Tefé. Mamirauá é uma área muito extensa de lagos da Amazônia e com muita pesca, possibilidade de pesca, de exploração de pesca, de madeira, só que de forma sustentável e principalmente com a participação dos ribeirinhos, das pessoas que moram na região. Mamirauá realmente foi um exemplo, continua sendo um exemplo de que é possível se explorar as riquezas naturais da Amazônia através de desenvolvimento sustentável, ou seja, sem tirar mais do que a floresta é capaz de repor. Não só a floresta, mas também os rios, né? Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer afluente do rio Amazonas, ou Solimões, tanto da margem esquerda como direita, como o Juruá, que eu citei, o Madeira, o Tapajós, enfim, qualquer afluente do rio Amazonas tem mais água, um volume de água maior do que todos os rios da Europa juntos. É uma quantidade muito grande de água doce, uma riqueza importantíssima que o Brasil dispõe e deveria saber explorar de forma sustentável. E a floresta, então, é também a maior extensão de matas virgens ainda do mundo, uma área que equivale quase a toda a Europa Ocidental. Bom, toda essa região eu tive, como eu falei, a oportunidade de conhecer de perto várias vezes e de ver o trabalho de instituições como o Museu Emílio Gueldi, que tem trabalhado muito pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia através de suas pesquisas. Então, esse nosso encontro é uma oportunidade realmente boa da gente lembrar e mostrar o que está sendo feito para a preservação e pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Muito gosto de estar aqui com vocês, especialmente dar parabéns à Lúcia e ao Rodrigo pelo trabalho que eles vêm fazendo no Museu Gueldi, pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Obrigado, Sérgio. Você está aqui com a gente. E a gente prossegue. Eu chamo Tânia para que a gente dê uma noção do que é a pauta da seção 3, dos programas que estão listados, selecionados para o desenvolvimento sustentável, os nossos desafios. Isso aí, Zé Renato. Então, vamos lá. Nós temos uma programação nacional com 10 títulos e uma estrangeira com 7 títulos. Na programação nacional, vou falar rapidamente os títulos, tá? E a produção. A gente tem o uso da tecnologia para a sustentabilidade, que é um programa da TV Brasil. A história da internet no Brasil, floresta de gente, agrofloresta como alternativa, preservação ambiental e arquitetura vernacular. O que fazer com o lixo eletrônico? Escafandro mágico, lixo nos oceanos. Confira os desafios ambientais para os próximos eleitos, um programa da TV Senado. Plástico, inimigo mortal, TV Cultura. Alerta Vermelho, também TV Cultura. E o futuro do meio ambiente? É um programa da TV UERJ. Dos estrangeiros, a gente tem como o Brasil, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, tem 10 milhões de pessoas passando fome. É um programa de 15 minutos da BBC News. Agrocivicultura e edifícios de madeira são fatores de sustentabilidade. É um programa da Futurando, da Mudanças climáticas, a urgente luta para salvar a Terra. BBC News, novamente, um programa de 13 minutos. Amazônia, o pulmão está sufocando. Um programa do CNRS, um programa francês. Isto é matemática, velocidade e combustível. O problema do plástico, um programa da Nova. E, para terminar, um programa da BBC com o grande David. Esta é a última chance para lidar com a mudança climática. Então, são esses os títulos, no total 17, 10 nacionais e 7 estrangeiros. É, assim, um cardápio bem completo. Oh, que maravilha, né? De cenário. E a gente aqui, próximo de um carnaval, existe uma escola de samba aqui no Pará, que é o Rancho Não Posso Me Amofinar, e que ele fez uma brincadeira, não, um samba sobre o Museu Paraense Emílio Gueldi, né, na década de 80. E eu acho isso muito simbólico dessa escola de samba. Por que eu vou contar um pouquinho essa historinha, até para a gente iniciar aí a nossa discussão toda?
porque fala da instituição como uma instituição de pesquisa científica e principalmente também um grande porta-voz da cultura popular. Então, esse Museu Guild, né, que é cantado também em samba, a gente está aí próximo do Carnaval, tem uma frase também muito interessante, que é preciso preservar, né, e amar, mas esse amar está ligado com as atitudes. Então, eu acredito que nesse Ver Ciência, o Museu Paraense Emílio Guild, né, que nasceu lá em 1866, que já tem mais de 156 anos de existência, ele traz uma reflexão muito profunda sobre o desenvolvimento sustentável. E aí nós temos, hoje, na discussão dos nossos vídeos, alguns temas, um sobre biodiversidade e uso da terra na Amazônia, o outro, as anciões do Museu Guild, Sumalmeira e Seringueira, o outro, Museu Virtual, Caminhos Amazônicos, Espaços, Flores e Artefatos, o outro título, Animais em Puruborá, uma trilha do Museu Guild, o outro, Ecopainel Rio Innovation, um outro, 25 anos de Estação Científica Ferreira Pena, o outro vídeo é Ictio-Xingu, Expedição Tocantins, investigando espécies ameaçadas de extinção. E você também tem a exposição virtual do Programa de Estudos Costeiros, e você também tem a parte de soluções tecnológicas, né, que também vai mostrar como é que o museu vem trabalhando as soluções tecnológicas para esse desenvolvimento sustentável. Bem, e agora nós vamos ver aqueles aperitivos especiais que vão ser comentados agora pelo nosso amigo Rodrigo Paiva, de Belém do Pará, do vídeo que vem na sequência sobre os 25 anos de Estação Científica Ferreira Pena. Vai com você e roda o vídeo aí, produção. Localizada na Floresta Nacional de Cachoanã, a cerca de 400 quilômetros de Belém, no Pará, a Estação Científica Ferreira Pena é uma base avançada de pesquisa do Museu Guild, um instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. As pesquisas coordenadas na estação científica visam entender a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas amazônicos, inventariar e monitorar a biodiversidade e estudar a relação dos moradores locais com a natureza nesta floresta. A contribuição do Museu Guild na região alcança outras esferas. Em interação com as comunidades locais, a instituição promove o desenvolvimento sustentável. O objetivo principal do programa é esse: desenvolver junto aos professores, né, da educação básica práticas pedagógicas que incentivem eles a trabalhar na escola a ciência, o meio ambiente, a parte sociocultural, né, de cada comunidade para a melhoria da qualidade de vida deles. Nós temos várias atividades que o programa oferece na área de educação. Eu acho que até hoje eu não sei a dimensão do que a gente interferiu na vida deles. Alunos que já passaram desde o início com a gente, nas gincanas, hoje são professores do município. As pesquisas e ações com as comunidades possibilitam que o Museu Guild seja uma ponte que une ciência, meio ambiente e populações humanas. Em Cachoanã, essa conexão vem revelando há 20 anos os segredos que a Amazônia guarda. Bom, pessoal, como nós podemos observar, né, a partir deste vídeo, né, que é um vídeo sensacional, não por eu ser da casa, né, do Museu Paraense Emílio Guild, mas, sobretudo, para mostrar, né, realmente para quem não é da Amazônia, para quem não é do Norte, a força, né, da ciência produzida aqui na nossa região. Vamos aí contextualizar, né, a partir de todas essas imagens muito boas e falas também de nossos pesquisadores e outros personagens muito emblemáticos que fazem a Estação Científica Ferreira Pena. Bem, eu tenho aqui algumas anotações, mas vai vir tudo aqui muito voltado para essa questão que vocês conseguiram observar, né, em todas essas imagens, em todos esses contextos. Bem, a Estação Científica Ferreira Pena, ela é uma base avançada de pesquisa do Museu Paraense Emílio Guild,
Para quem já veio a Belém, imagina o Museu Guild somente como um parque zoobotânico, né? Mas ele tem mais bases físicas, como o campus de pesquisa e essa estação científica que vocês puderam ver a partir dessas imagens. A Estação Científica Ferreira Pena, apesar do vídeo retratar aí uma questão de 25 anos, né, de sua fundação, ela é do ano de 1993, né, de que foi fundada na década de 90 com insumos tanto do Brasil quanto da Grã-Bretanha. Está completando aqui no ano de 2023 30 anos. Ela está quase aqui na minha idade, eu tenho 32 anos, vou fazer 32 anos daqui a pouco. E eu fico muito feliz em saber que em todo esse contexto, em todo esse tempo, né, o que se produziu e o que se colaborou com a sociedade a partir da vivência dessa estação tão importante. Bem, a Estação Científica Ferreira Pena, ela fica hoje localizada na Floresta Nacional de Cachoanã. Né? Cachoanã, que é uma unidade de conservação, né, federal do Brasil. Assim, a gente pode dizer como a floresta nacional, né, a floresta nacional mais antiga, fundada, consolidada na Amazônia Legal, né, ela que hoje é gerenciada, administrada pelo Instituto Chico Mendes. Então, a Floresta Nacional de Cachoanã, onde está a Estação Científica Ferreira Pena, né, para nível de localização espacial. E essa floresta nacional e a estação que nela está fica na região ali do Baixo Amazonas, região onde está um município em específico, o município de Melgaço. Eu gostaria de ressaltar essa questão, porque Melgaço hoje é considerado pelo IBGE como um município com uma população de até 200 mil habitantes, que possui o menor índice de desenvolvimento humano do nosso país. Ou seja, a importância, né, de se você ter não somente uma base avançada de pesquisa nessa região, mas, sobretudo, de como essa base ela se relaciona com a população ao seu redor, com as comunidades, com a sociedade que ali reside também. Então, nesses 30 anos, nós temos, claro, um progresso, uma vivência científica, mas, sobretudo, eu gostaria de ressaltar uma vivência social e também de ajuda para o desenvolvimento dessa sociedade, que muito ainda precisa ser feito, mas que, com certeza, né, com os esforços e com a união, nós conseguiremos avançar mais e mais com um rumo, né, ao desenvolvimento do que precisa ser feito. Bem, quando nós falamos em Ferreira Pena, né, vocês devem estar se perguntando, mas quem de fato foi Ferreira Pena, né? Bem, como nós estamos falando aqui de Museu Paraense Emílio Guild, mas quem realmente idealizou, assim a gente pode dizer, quem realmente pensou em um museu de história natural, de etnografia aqui na Amazônia, de uma forma de primeiro, inicial, foi Domingos Soares Ferreira Pena, né, que era um naturalista mineiro, ali da cidade de Mariana, né, que veio aqui para a Amazônia como diversos outros naturalistas. Só que o que acontecia no século XIX, quando ele veio aqui para a região, muitas peças elas eram levadas para fora, muitos objetos, muitas questões, né, não ficavam aqui na nossa região. E Ferreira Pena pensou inicialmente uma questão de se ter um museu de história natural para poder deixar, né, esses itens que eram levados para fora, para outros países ou para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E a partir disso se iniciou um processo de construção de um museu aqui, inicialmente com uma sociedade filomática e depois com o Museu Paraense Emílio Guild, né, depois da gestão do próprio Emílio Guild. E quando nós pensamos aí a questão da estação científica, nós observamos quem? Um desbravador, alguém realmente que não teve medo e pensou a ciência, mas sobretudo uma ciência aqui na nossa região. E nada mais justo do que você homenagear, a partir disso, uma estação científica, que já foi ora pensada por ele lá no século XIX, como um anexo do próprio museu aqui em Belém. E a partir disso você tem essa constituição, então, dessa estação científica ali
na Floresta Nacional de Cachoanã. Então, brevemente, a partir dessa introdução, nós temos alguns pontos bem interessantes, né? O que vem a fazer, o que se vem a pesquisar, então, nessa estação científica, como nós podemos observar no vídeo? A estação, ela estuda, fiz aqui umas anotações para ficar bem claro para vocês, basicamente, a biodiversidade e sociodiversidade da região. Ela vem, então, realizar pesquisas de ponta e, principalmente, a capacitação de recursos humanos nessa região, onde temos muitas pesquisas em nível de mestrado, de doutorado e até mesmo de pesquisadores estrangeiros utilizando esse espaço como espaço de vivência. Muitas vezes nós não conseguimos pesquisar na academia e somente num lugar desse que nós conseguimos ter, de fato, um espaço para coleta, para estudo, para amostras realmente de um bioma tão rico e espetacular como esse que nós temos aqui na Amazônia. E as principais áreas de pesquisa, eu posso ressaltar aqui para vocês, da Estação Científica Ferreira Pena hoje, são o clima, o meio ambiente, a biodiversidade, saúde e os estudos socioculturais. E nós devemos pensar, então, essa estação hoje com um fato de você entender a estrutura e dinâmica dos próprios ecossistemas amazônicos, que são muitos, são plurais. E, a partir disso, não somente associar, né, no caso, com essa pesquisa, com essa questão científica, mas, sobretudo, também com a população, com as comunidades que coabitam, que interagem também com essa estação ali, né? Seja aquela pessoa que trabalha na estação, seja aquela pessoa que leva os pesquisadores, ou sejam as crianças, sejam os idosos que têm muitos conhecimentos a contribuir, que habitam ali. E a própria estação científica, ela trabalha com uma questão de levar desenvolvimento sustentável, né, de levar a educação ambiental e de formar cidadãos, porque só a partir desta base educacional é que nós conseguiremos evoluir, né? Então, a estação científica tem a sua justificativa científica, mas, sobretudo, também tem a sua justificativa social, pois sem essa justificativa, nós não conseguiremos avançar, né? Então, assim, brevemente, nós conseguimos compreender a estação a partir desses aspectos todos. E eu gostaria só de finalizar aqui, ressaltando um papel muito importante de uma pessoa que teve contribuição singular, né, que foi a nossa colega Socorro, que, infelizmente, foi uma perda no período da pandemia, mas deixou o seu legado. E nós esperamos aqui, assim como a Lúcia, que esse legado ele possa ser perpetuado por muitas e muitas gerações. Então, só terminando, no vídeo se fala de 25 anos, mas vamos aqui, né, centralizar para esses 30 anos, 3 décadas, estudando os segredos que a Amazônia guarda. Estudar e popularizar esses segredos todos. Então, aqui eu agradeço por essa oportunidade, né, de comentar e vivenciar muito do que a estação científica representa, não só para mim, mas para todos que fazem o Museu Guild. Então, eu passo aqui a palavra para a nossa grande colega Lúcia. Olha que maravilha esse enredo todo sobre a Estação Científica Ferreira Pena. Fico muito feliz. Mas agora nós vamos fazer uma viagem. Na verdade, nós estamos viajando pela Amazônia, né? Pegando um barco, saindo dos rios do Marajó, de Cachoanã, e indo desaguar lá para o Xingu. E nós vamos para o Xingu ao encontro do nosso amigo Zé Renato, que vai falar também um pouco do vídeo que vai ser apresentado na sequência. Roda aí, produção, e é com você, Zé, seu comentário. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o projeto FDD Espécies Ameaçadas em Ambientes Reofílicos, um projeto financiado pelo Ministério da Justiça, que tem um cunho tanto científico como de apoio à legislação e aos planos de ação nacional de conservação da biodiversidade. Esse projeto vai focar em 5 bacias, a bacia do Rio Branco, a bacia do Rio Trombetas, esses ambos na Calha Norte, e 3 bacias da Calha Sul, o Tapajós, o Xingu e o Tocantins. E um dos principais objetivos desse projeto é dar suporte para as ações dos planos de ação nacional em relação às espécies ameaçadas.
Com as informações obtidas aqui, nós podemos subsidiar ações de fato para preservar a fauna dessa região. É fundamental em qualquer expedição contar com a ajuda de pescadores experientes. E quando o objetivo é se estudar os peixes de corredeiras e de locais profundos, ninguém melhor do que os acarizeiros. Nesta expedição, visitamos diversos hábitats de corredeiras, desde os pedrais de poucos metros de profundidade até os paredões rochosos verticais a uma profundidade de 30 a 40 metros. Durante os mergulhos, as informações de cada indivíduo avistado são registradas e uma parcela dos exemplares de cada espécie é capturada e levada para a superfície para ser incorporada a uma coleção científica. Em cada local de coleta, uma extensa lista de dados é anotada para posterior inserção num banco de dados, e alguns exemplares são escolhidos para serem fotografados. E a árdua tarefa de coletar centenas ou até mesmo milhares de tecidos para futuras análises moleculares cabe a um time dedicado e altamente treinado de ictiólogas que fazem parte do projeto. Trabalho em equipe e uma boa música são cruciais para o sucesso desta equipe. Saí de que jeito? Para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Muito bem. Estamos voltando dessa viagem pelo Rio Xingu, pelo Tocantins, a expedição Tocantins. Né? É o primeiro vídeo, né, da série Investigando Espécies Ameaçadas de Extinção, que o pessoal do Guild já está desenvolvendo há vários anos. Né? Tem imagem de espécies subaquáticas que vivem até 40 metros de profundidade no Rio Tocantins. Né? O Alberto Acama, o coordenador do projeto, né? Ele visita essas comunidades, essas localidades lá em Itupiranga, em Marabá, em Pedral do Lourenço, São João do Araguaia, na comunidade de Tauiri, para realizar essa série, da qual vimos o primeiro vídeo, Expedição Tocantins. Né? O segundo é Peixes da Profundidade do Tocantins, Correntezas. E o terceiro, Como se coletam os peixes cascudos na Amazônia. Essas séries também já estão disponíveis no YouTube e no portal do Museu Guild. O que a gente viu, então, foi um aperitivo, né, como a gente costuma dizer, e aí, no caso, um aperitivo puxado a peixe, né, que é o melhor que existe. É isso? É isso mesmo, Zé Renato. Continuando a nossa viagem, eu vou apresentar agora um vídeo sobre o Programa de Estudos Costeiros, é uma exposição virtual que apresenta vários ambientes costeiros da Amazônia. Roda aí, produção, para depois a gente fazer o comentário. A Amazônia te faz pensar em quê? Nas florestas cheias de matas verdes? Nos rios enormes que aparecem sem fim? Nos dias de calor e chuva? A Amazônia é tudo isso, mas também é muito mais. São várias as formas que a Amazônia se apresenta. Hoje, iremos seguir por alguns caminhos da zona costeira, uma região cheia de diversidade, curiosidade e encanto particular. Vamos passear nos ambientes da costa amazônica através das imagens realizadas pelo Programa de Estudos Costeiros do Museu Paraense Emílio Guild. A costa amazônica tem muita vida e cultura encontradas onde diferentes comunidades habitam. As comunidades humanas fazem uso dos recursos naturais, seja na casa, no trabalho ou no lazer. Sabe o peixe do seu prato? Veja como ele é capturado. A pesca é uma prática recorrente, feita de diversas maneiras. Temos a pesca com redes, a pesca com linha de mão, ou mesmo a pesca com armadilhas. Na beira das praias, temos uma forte vivência social e cultural, com festas, banhos de mar e profunda ligação com a natureza. Quando você passar por lá,
Olha bem para essas pessoas e para essas comunidades. Há uma riqueza muito interessante para ser descoberta e respeitada. Que ótimo esse vídeo, né, que mostra a nossa zona costeira do estado do Pará. Você sabe que o Brasil tem toda uma faixa litorânea, uma faixa costeira que começa lá do Amapá e vai até o Rio Grande do Sul. Mas no estado do Pará, nós também temos essa zona costeira, que é essa faixa que separa o continente do mar, e que é uma faixa litorânea onde tem cidades como Belém, mas também compreende várias unidades de conservação, como reservas extrativistas, áreas de proteção ambiental, né? E essas unidades de conservação, elas foram desenvolvidas dentro da Amazônia, principalmente a partir da década de 90. Por quê? Porque são áreas onde se concentram várias pessoas, né? Pessoas que são denominadas de comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, e que desenvolvem todas essas atividades nas referências das suas ancestralidades, né? Então, desde fazer o peixe, como fazer um avoado, né? Os tipos de pescaria, quer dizer, você vê toda essa dimensão costeira, várias práticas, vários saberes, modos de vida muito específicos da região amazônica. Por isso que é interessante estudar a zona costeira, e o vídeo ele faz uma viagem também mostrando os diferentes espaços, como as dunas, como as restingas, as praias, né? São áreas que têm um grande potencial turístico, mas são áreas também que precisam ser preservadas. É super importante que o Museu Guild desenvolva, né, e está desenvolvendo o Programa de Estudos Costeiros, que é um programa que nasceu há mais de 20 anos, né? Tem 20 anos de estudos, tem 20 anos de inserção, principalmente no trabalho de levantamento sobre as especificidades desse bioma, dessa parte desse bioma amazônico, desde a parte dos animais, na parte da zoologia, na parte das aves, e principalmente estudando as comunidades tradicionais também, né? A gente vem apoiando bastante as comunidades, de pensar seus planos de manejo, ou seja, de pensar o seu território, a forma de sustentabilidade, com projetos de reflorestamento de mangues, com projetos, né, que visam uma discussão onde essa comunidade ela possa permanecer nesse território, mas também desenvolvendo as suas atividades dentro de um ponto de vista econômico. Então, eu acho muito importante fazer essa imersão por essa Amazônia azul, né? Essa Amazônia que tem essa relação com o oceano, é uma outra forma de ver a Amazônia, e principalmente mostrar essa Amazônia no sentido da sua beleza, não somente natural, mas principalmente da importância econômica de uma população que produz alimento, né? Então, assim, a gente que tem essa participação no âmbito dessas comunidades, como comunidade de Curuçá, como comunidade de Maracanã, Marapani, que fazem parte de todas essas unidades de conservação que fica na zona litorânea, na zona costeira, você vê ali um potencial ligado principalmente à questão da pesca, né, ligado à questão da coleta também dos caranguejos, das ostras, dos cernambis, dos moluscos. Então, existe toda uma produção também de alimentação que é destinada para nós. Então, a gente precisa preservar essa região, pensando nesse desenvolvimento sustentável com amor, com razão e com atitudes, né? Eu acho que isso é o principal desse vídeo, e ele mostra de forma bastante atraente. Então, é isso. Muito obrigada aí por compartilharmos juntos esse momento tão legal de fazer essa imersão dentro dessa Amazônia de diferentes formas. Então, agora eu vou chamar minha amiga Tânia, que vai continuar mostrando a produção do Museu Guild de uma outra perspectiva, né, a partir de soluções tecnológicas. Roda aí o vídeo para a gente chamar a Tânia. Para inovar, é preciso conhecer. Na Amazônia,
o Museu Guild é referência em ciência há 155 anos. Acumula milhões de peças, amostras e conhecimentos de ponta sobre a maior floresta tropical do mundo. Todo esse conhecimento também floresce em tecnologias para produtos e serviços. Resultado do trabalho de cientistas que todos os dias estão em busca de algo novo sobre a Amazônia. Conheça agora algumas das tecnologias desenvolvidas pelo Museu Guild. O ecopainel é uma tecnologia inovadora que se utiliza de caroços de açaí para produzir um particulado de média densidade. O ecopainel pode ser utilizado em indústrias como a de móveis e construção civil. Sua matéria-prima, a fibra do caroço do açaí, é abundante na região amazônica. No lugar do descarte, esses caroços passam por tratamentos físico-químicos até se tornar o ecopainel, uma tecnologia verde e que resulta no material de alta resistência e leveza. Já o composto à base de plantas do gênero Montricardia utiliza extratos, frações e óleos essenciais para criar um produto com ação repelente e larvicida. O composto tem ação repelente comprovada contra o parasita causador da malária. Em testes, também foi capaz de matar 100% das larvas do mosquito Aedes aegypti em menos de 1 hora. O Tecnosolo é uma tecnologia verde, de baixo carbono e baixo custo. Sua concepção foi a partir de estudos em solo de terra preta arqueológica e o processo de formação consiste na incorporação de resíduos orgânicos a um solo base, o que melhora a estrutura do solo e aumenta a fertilidade. A tecnologia é aplicada na recuperação de solos degradados e na agricultura em diversas escalas, pois substituiu a utilização de fertilizantes, o que diminui o passivo ambiental e os custos de produção. Outra área na qual o Museu Guild constrói referências é a de tecnologias para a educação e comunicação da ciência. A instituição desenvolve experiências tecnológicas como os dicionários multimídia de línguas indígenas, com metodologias replicáveis e que disponibilizam conteúdos em imagem, texto e som sobre línguas indígenas. Então, o clipe que a gente acabou de assistir, ele aborda a questão das soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Museu Guild. São muitas, Gil, são muitas. A gente vai destacar aqui uma, mas tem muitas. Primeiro, falar um pouquinho desse museu, né, que é referência em ciência há mais de 150 anos. A mais antiga instituição de ciência da Amazônia. É a instituição que possui conhecimento de ponta sobre a maior floresta tropical do mundo. Então, assim, é um orgulho ter uma instituição como o Museu Guild, né? E é falar um pouco do que se produz de tecnologia lá. Então, assim, esse conhecimento que é produzido no museu é para produtos e serviços. E, dentre essas tecnologias, eu vou destacar o ecopainel. O ecopainel é uma tecnologia inovadora que utiliza os caroços de açaí que seriam descartados nos leitos de igarapés, em canais artificiais de escoamento de água, enfim, eles iriam para o meio ambiente, causando um impacto ambiental assim imenso, né? Com esse reaproveitamento, quer dizer, a gente passa a não ter mais esse passivo ambiental. Como é que isso é feito? A partir da fibra do caroço, esse ecopainel é produzido, é um material resistente, leve, é uma tecnologia verde que pode ser utilizada na construção civil, na arquitetura, na indústria moveleira, decoração, entre outros. Enfim, são muitas as utilidades, né? Tem outras tecnologias que eu poderia ficar aqui há um tempão falando, eu vou ficar só no ecopainel, que eu acho que é muito legal, uma tecnologia realmente muito inovadora. E é isso, gente, é o Museu Guild criando tecnologia para a Amazônia e para o mundo, né? Realmente é um orgulho muito grande tê-lo aqui no nosso país. Que maravilha, Tânia, esses comentários. Só faz engrandecer o Museu Paraense Emílio Guild, que tem aí mais de 100 anos de história, 156 anos de história. E a gente fica muito feliz. Anos, gente.
porque a relação de pertencimento, a relação que a gente tem com esse patrimônio, né, eu considero o Museu Guild assim, um grande patrimônio, e eu acredito que essa discussão toda que nós tivemos mostrou essa dimensão desse museu, né, uma dimensão educativa, uma dimensão política, científica, ambiental, criativa, né? Porque toda essa produção audiovisual que está sendo aqui repassada através dos comentários, né? Dos clipes que estão sendo repassados aqui do projeto Ver Ciência, que vai estar disponibilizado no site da BCMC, ele só mostra a potência dessa instituição e a criatividade, porque eu acredito que é isso que é importante no processo do fazer ciência, é o envolvimento que a gente tem com diferentes profissionais, né? O Zé depois pode acrescentar um pouco mais, mas desde o design, desde o jornalista, desde que entrevista, né? Eu acho assim que é muito legal, e a composição do texto, né? O que vai expor, como expor, o que é de curioso, né? O que a gente pode eleger de curioso. Enfim, eu acho que o Ver Ciência ele nos traz toda essa gama de potência, de popularização da ciência, e eu acho assim fantástico o projeto. Estamos apaixonados, né, Rodrigo, Zé, e aí a gente abre aí para cada um fazer essas considerações finais. Bom, depois de tantas falas aqui enriquecedoras, de tantos vídeos, né, e de tanto conteúdo realmente simbólico sobre o Museu Guild, não somente, eu acredito, sobre o Museu Guild em si, mas sobre os museus, sobre a ciência, sobre a nossa sociedade, né, e de que forma nós podemos preservar tudo isso. Eu acredito que esse daqui é uma iniciativa primorosa, mas que não deve parar somente aqui, né, que todos esses canais eles sejam levados, né, de fato, a fazer a ciência no nosso país, que tanto necessita. E assim eu imagino que o Museu Guild seja um exemplo, mas que todos os outros museus, todas as outras casas de se fazer pesquisa, de se fazer ciência, de se fazer educação, sejam respeitadas no nosso país. Então aqui é um momento ímpar para nossos colegas e para vocês que nos assistem também. Então aqui só realmente agradecer e gratidão aqui por essa oportunidade tão forte e enriquecedora, não somente aqui de Belém, mas aí principalmente do Rio de Janeiro, de todos os nossos colegas que fazem parte aqui desse projeto tão bonito e grande aqui para o nosso país. Maravilha, Rodrigo. A gente compartilha em gênero, número e grau. Viu? Toda a equipe Ver Ciência que está nessa trilha há 28 anos, né? Essa trilha passa pela Amazônia. E é isso que nos deixa, Tânia, né, felizes, né, de estar vendo aonde você tem pulsando, né, toda a riqueza que ainda está lá, uma boa parte ainda necessitando de ter um desenvolvimento sustentável, que é o que a gente tratou aqui nessa live de apresentação, né, e na programação que ficará ao dispor da nossa assistência, da nossa audiência, no canal YouTube da ABCMC. Então, deixo um abraço para a nossa audiência e a gente mostra em seguida um programa de apresentação. É um compacto, né, desenvolvendo um pouco mais todos esses 4 clips, né, que a gente exibiu, que foram, como diz a Lúcia, um aperitivo. Então, bom apetite e até a próxima. Falar um pouquinho sobre o projeto FDD Espécies Ameaçadas em Ambientes Reofílicos, um projeto financiado pelo Ministério da Justiça, que tem um cunho tanto científico como de apoio à legislação e aos planos de ação nacional de conservação da biodiversidade.
Esse projeto vai focar em 5 bacias, a bacia do Rio Branco, a bacia do Rio Trombetas, esses ambos na Calha Norte, e 3 bacias da Calha Sul, o Tapajós, o Xingu e o Tocantins. E um dos principais objetivos desse projeto é dar suporte para as ações dos planos de ação nacional em relação às espécies ameaçadas. Com as informações obtidas aqui, nós podemos subsidiar ações de fato para preservar a fauna dessa região. Nós usamos técnicas variadas de mergulho, tanto técnicas que os pescadores, principalmente de peixes ornamentais, utilizam, com técnicas um pouco mais avançadas, equipamentos modernos, mas adaptando os utensílios que os próprios pescadores utilizam. E dessa forma a gente é capaz de acessar os ambientes que são muito difíceis de se coletar, e são os ambientes únicos de cada rio. Então a nossa parte nesse projeto é usar as técnicas que a gente já desenvolveu lá no Xingu, aqui no Tocantins e depois nos outros rios também do projeto. É fundamental em qualquer expedição contar com a ajuda de pescadores experientes. E quando o objetivo é se estudar os peixes de corredeiras e de locais profundos, ninguém melhor do que os acarizeiros. Nós mostramos as técnicas que eles utilizam em um outro vídeo, e é impressionante a destreza e agilidade com que se movimentam embaixo d'água em locais de muita correnteza. Durante os mergulhos, nós acompanhamos os pescadores com equipamentos completos de scuba. Roupa de neoprene, colete flutuador, cilindros, nadadeiras e todo o resto. Mas em ambiente de forte correnteza, todo esse aparato gera muito arrasto e torna este tipo de mergulho uma atividade bastante difícil. Nesta expedição, visitamos diversos hábitats de corredeiras, desde os pedrais de poucos metros de profundidade até os paredões rochosos verticais a uma profundidade de 30 a 40 metros. Na região do Pedral do Lourenço, existem porções de até 60 metros, mas não poderíamos atingi-las com um nível satisfatório de segurança com os equipamentos que tínhamos. Cada ambiente possui um conjunto único de espécies adaptadas a viver naquelas condições, e também fizemos um vídeo para mostrar algumas delas. Durante os mergulhos, as informações de cada indivíduo avistado são registradas, e uma parcela dos exemplares de cada espécie é capturada e levada para a superfície para ser incorporada a uma coleção científica. Em cada local de coleta, uma extensa lista de dados é anotada para posterior inserção num banco de dados, e alguns exemplares são escolhidos para serem fotografados. Muitas destas espécies ainda não possuíam um registro de colorido em vida, e essa é uma importante informação que se perde nos animais após sacrificados. Uma parte principal do trabalho é fazer um banco de dados genéticos sobre todas as espécies encontradas, e a árdua tarefa de coletar centenas ou até mesmo milhares de tecidos para futuras análises moleculares cabe a um time dedicado e altamente treinado de ictiólogas que fazem parte do projeto. Trabalho em equipe e uma boa música são cruciais para o sucesso desta equipe. Sair de que jeito? Vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Esta foi apenas uma pequena amostra da primeira expedição do projeto FDD, Fauna de Peixes Reofílicos da Amazônia, Patrimônio Natural Ameaçado e Desconhecido. Fiquem atentos, ao passo que mais expedições forem feitas e os resultados dos estudos alcançados, publicaremos mais vídeos aqui no canal falando sobre o assunto. Até a próxima!
Amazônia. A maior floresta tropical do mundo se estende por 9 países da América do Sul e ocupa uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte localizada no Brasil, onde vivem 27 milhões de pessoas em 9 estados. O bioma amazônico abriga diferentes ecossistemas, como florestas densas e abertas, florestas inundadas de várzea e de igapó e outros tipos. Esses ecossistemas abrigam uma imensa diversidade de espécies da fauna, flora e micro-organismos. Pelo menos uma em cada 10 espécies do planeta estão aqui. Espécies que sustentam a floresta e regulam o clima. Uma biodiversidade ainda pouco conhecida, que pode se transformar em alimentos, medicamentos, mas que podem desaparecer antes mesmo de serem conhecidas. Localizada na Floresta Nacional de Cachoanã, a cerca de 400 quilômetros de Belém, no Pará, a Estação Científica Ferreira Pena é uma base avançada de pesquisa do Museu Goethe, um instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Os nossos estudos pretendem descrever espécies e descrever processos, mas também fazer o monitoramento do que existe. São várias ações intercaladas e que envolvem não apenas a biodiversidade, mas a sociodiversidade também. Então a gente procura estudar as pessoas que vivem ali, que vivem no entorno, e estudar também padrões que dificilmente você encontra em outras áreas do país. Só tem uma maneira de você conservar uma floresta ou uma região, é você ter conhecimento sobre ela. A estação, então, ela foi desenhada exatamente para ser um polo de pesquisa e capacitação de recursos humanos nessa região aqui da Amazônia. Ela é uma formadora de recursos humanos de alta capacidade. Centenas de estudantes de mestrado e doutorado já concluíram seus estudos aqui. Os trabalhos desenvolvidos na estação do Museu Goethe em Cachoanã englobam pesquisa sobre clima, meio ambiente, biodiversidade, saúde e estudos socioculturais, a formação de novos especialistas e a promoção de educação ambiental e práticas sustentáveis junto aos moradores da região. A estação trouxe para a Amazônia uma nova maneira de trabalhar, de fazer pesquisa, com protocolos organizados, com uma abordagem assim que a gente chama de multitaxonômica, ou seja, vários grupos biológicos sendo estudados ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É um verdadeiro laboratório a céu aberto. Em Cachoanã já foram registrados mais de 30 sítios. Evidências da cultura marajoara, da cultura santarém e a tupi-guarani. 90% dos sítios da região do Cachoanã são terra preta arqueológica, que é onde o homem pré-histórico se estabeleceu, que são os locais mais altos da paisagem, que é um solo muito peculiar. Ele tem uma alta fertilidade, tem altos teores de cálcio, magnésio, zinco, manganês, carbono. A gente pode entender como era o passado da Amazônia, como é que se vive hoje e prever o futuro. As pesquisas coordenadas na estação científica visam entender a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas amazônicos, inventariar e monitorar a biodiversidade e estudar a relação dos moradores locais com a natureza nesta floresta. O projeto Estudo da Seca da Floresta tem o objetivo de entender a resposta da floresta quando submetida a uma falta de água no solo. A ideia básica é uma simulação do fenômeno El Niño, um fenômeno global que tem como consequência principal a diminuição das chuvas aqui na região amazônica. Então, nosso objetivo é justamente entender essa alteração da diminuição da água, da chuva, diminuição da umidade do solo, em toda a dinâmica florestal.
Este projeto atualmente é o único no planeta com este tempo de operacionalidade. Nós montamos esse experimento em 2000 e mantemos continuamente todas essas informações simultâneas durante esse período todo. O monitoramento de espécies da fauna que vivem na floresta também é cuidadosamente conduzido, a fim de conhecer o comportamento e o tamanho das suas populações em diferentes locais ao longo do tempo. A gente está registrando os vertebrados terrestres, a gente consegue acompanhar ano a ano o que está acontecendo com essa comunidade, ou seja, essa abundância, riqueza, e a gente consegue relacionar com tudo que está acontecendo aqui na região. Se existe caça, se existe uma superexploração de determinada espécie e se isso está afetando ou não a comunidade. Esses dados estão disponíveis para a comunidade científica para que possam analisar tudo o que está acontecendo numa escala local, no caso de Cachoanã, regional e até global. A Estação Científica Ferreira Pena conta com uma das melhores infraestruturas existentes para estudos de campo na Amazônia. São 6.000 metros quadrados que abrigam 5 laboratórios, alojamentos para 60 pessoas, refeitório, cozinha semi-industrial, auditório, enfermaria, sala de computação, biblioteca, torres de observação meteorológica e embarcações para deslocamento até os pontos de estudo. Aqui na Estação Científica, a gente reúne uma série de facilidades, o que tem atraído pesquisadores de diferentes partes do país e do exterior a desenvolver suas pesquisas aqui. Se você não tem uma estrutura apropriada para você estar trabalhando num local longínquo, acaba interrompendo, a coleta de informações antes mesmo de você ter obtido os dados que você tinha planejado. As condições favoráveis da estação têm sido fundamentais para o estabelecimento de acordos de cooperação com outras instituições de pesquisas e, consequentemente, para intensificar a formação de recursos humanos para a ciência e fomentar a divulgação científica. A agregação de pessoal qualificado é fundamental para ampliar o conhecimento dessa vasta e complexa região. O desenvolvimento dessas pesquisas tem permitido a gente ter um conhecimento acumulado sobre essa região, fazendo com que hoje a gente tenha aqui um dos sítios melhor conhecidos da Amazônia brasileira. Só nos últimos 4 anos nós tivemos aqui a descoberta de 26 espécies novas de plantas e de animais, e a maioria delas tem uma distribuição geográfica bastante ampla, elas não ocorrem só aqui. Então o conhecimento que está sendo gerado aqui, na verdade, ele tem aplicação para boa parte da região amazônica. Para os estudantes, a estação proporciona uma vivência incalculável. Alunos de graduação estão tendo a oportunidade de vir aqui aprender na prática toda a teoria que eles absorvem na universidade. Todo o material colhido em Cachoanã tem destino certo. Os laboratórios e as coleções científicas no campus de pesquisa do Museu Gueldi, em Belém. No museu, esses espécimes são conservados e ficam à disposição da comunidade científica. A gente pode, com o material vindo de Cachoanã, incorporar um acervo bem significativo, que são exemplares testemunhos daquela região. Todo o trabalho científico, ele precisa de ter exemplares testemunhos. Os dados gerados pelas pesquisas são determinantes para elaborar planos de manejo ou até influenciar políticas públicas de conservação biológica na região. O museu, por exemplo, contribuiu com a criação e implantação do plano de manejo da Floresta Nacional de Cachoanã. Ele vai permitir que recursos florestais possam ser explorados de maneira econômica, mas conservando a biodiversidade. A contribuição do Museu Gueldi na região alcança outras esferas. Em interação com as comunidades locais,
a instituição promove o desenvolvimento sustentável. O objetivo principal do programa é esse: desenvolver junto aos professores, né, da educação básica práticas pedagógicas que incentivem eles a trabalhar na escola a ciência, o meio ambiente, a parte sociocultural, né, de cada comunidade, para a melhoria da qualidade de vida deles. Nós temos várias atividades que o programa oferece na área de educação. Eu acho que até hoje eu não sei a dimensão do que a gente interferiu na vida deles. Alunos que já passaram desde o início com a gente, nas gincanas, hoje são professores do município. O museu estando instalado na Flora Nacional de Cachoeirão é muito importante para nós, pela parceria que nós temos feito ultimamente, pela parte da educação, né? Os cursos oferecidos, as reuniões, os debates, todos esses são interessantes para nossas comunidades. Com a parceria do museu, eu cursei o ensino médio na cidade de Melgaço. E logo eu ingressei numa faculdade e terminei o curso que era formação de professores. E eu tive a felicidade de ingressar e chegar até o final. A gente tinha, até um tempo antes dessa parceria, algumas dificuldades para trabalhar as atividades dentro da escola. E com a parceria, a gente faz as oficinas, os alunos participam no momento das Olimpíadas, que eles não vão lá só para praticar esporte, eles fazem também as oficinas que envolvem a parte pedagógica. E nós temos um retorno muito grande dentro da escola depois que eles chegam aqui, porque eles multiplicam para os que não podem ir. Depois que o museu implantou essa estação científica a Ferreira Pena aqui em Cachoeirão, tem mudado todo o tempo para melhor. Eu me sinto muito feliz, realizado, porque a gente vai aprendendo, vai dialogando, vai conversando, a gente, poxa, eu estou ganhando, a comunidade toda está sendo beneficiada, sem te derrubar uma árvore, sem te fazer matança de animais para silvestre, para vender, para suprir outras necessidades. Então isso é uma felicidade que toda a comunidade está sentindo. Estou se sentindo bem por isso. Assim como vocês aprendem com a gente aprende muito mais com vocês, né? Está muito bem preservada a natureza aqui, porque a gente não está tendo a questão de madeireira, né, que derruba tudo, né? Os animais, praticamente todo mundo quase vê. As pesquisas e ações com as comunidades possibilitam que o Museu Guild seja uma ponte que une ciência, meio ambiente e populações humanas. Em Cachoeirão, essa conexão vem revelando há 20 anos os segredos que a Amazônia guarda. A Amazônia te faz pensar em quê? Nas florestas cheias de matas verdes? Nos rios enormes que aparecem sem fim? Nos dias de calor e chuva? A Amazônia é tudo isso, mas também é muito mais. São várias as formas que a Amazônia se apresenta. Hoje, iremos seguir por alguns caminhos da zona costeira, uma região cheia de diversidade, curiosidade e encanto particular. Vamos passear nos ambientes da costa amazônica através das imagens realizadas pelo Programa de Estudos Costeiros do Museu Paraense Emílio Guild.
O programa do Museu Guild foi criado há mais de 20 anos e tem como missão gerar, integrar e comunicar conhecimentos sobre sistemas naturais e a diversidade na Amazônia costeira, marinha e fluvio-marinha. E por onde o PEC tem feito esse trabalho? Você pode se perguntar. Eu te digo logo. Ora, passando desde o estado do Amapá, ali no Rio Oiapoque, até o Maranhão, o que são mais de 1.500 km². Atravessando essa área, conhecemos diferentes ambientes litorâneos. Na costa, é claro, não pode faltar praia. Essa faixa de terra que a gente adora, que é cheia de areia ou também de pedras, que limita o mar, um rio ou mesmo uma lagoa. O sucesso do verão amazônico é também morada e sustento de muitas famílias. Mas é importante lembrar que essas áreas são sensíveis à ação do vento e também dos seres vivos que interagem com ela. Nas praias, é comum encontrarmos a restinga, que são bancos de areia ou pedra. Por lá, nasce uma vegetação bem característica, resistente, que suporta a alta temperatura, salinidade e mesmo a falta de nutrientes do local, além de movimentação intensa dos ventos, que movem constantemente a areia do lugar. E aí você fica pensando, nossa, são fortes essas plantinhas, né? Também, perto da praia, podemos encontrar o manguezal. Sabe aquela área que fica entre terra, mar e rios? Muitas vezes vista como lugar lamacento e com plantas de raízes impressionantes? Pois saiba que é um lugar cheio de vida. Com certeza por lá tu verás muitos siris e caranguejos passeando. Mas não só eles. Outro ambiente interessante próximo ao mar são as falésias, uma forma de relevo bem inclinado que termina direto na água do mar. Ela forma uma imagem impressionante. Essas formações estão sempre sofrendo erosão por causa das ondas, ventos e também das chuvas. Ainda como ambientes da costa amazônica, temos amplas áreas de campo, que são longos espaços com uma vegetação característica mais baixa, sem grandes árvores. E tu, já ouviste falar do apicum? Pois te digo, são áreas planas próximas aos rios, mas que têm uma alta salinidade ou acidez, por causa da proximidade do mar. Lá não tem vegetação alta e pode ser inundada pela maré de 15 em 15 dias. E agora, já dá para reconhecer esses ambientes? A costa amazônica tem muita vida e cultura encontradas onde diferentes comunidades habitam. As comunidades humanas fazem uso dos recursos naturais, seja na casa, no trabalho ou no lazer. Sabe o peixe do seu prato? Veja como ele é capturado. A pesca é uma prática recorrente, feita de diversas maneiras. Temos a pesca com redes, a pesca com linha de mão, ou mesmo a pesca com armadilhas. Outras práticas artesanais também são facilmente encontradas, estão relacionadas à pesca. Por exemplo, o trançar de fibras através da qual se faz o cofo, um cesto usado para carregar caranguejos. Ou também o caçoar, um tipo de cesto que usa para transportar mandioca. Na beira das praias, temos uma forte vivência social e cultural, com festas, banhos de mar e profunda ligação com a natureza. Quando você passar por lá, olha bem para essas pessoas e para essas comunidades. Há uma riqueza muito interessante para ser descoberta e respeitada. Então, o que achaste de conhecer mais sobre os tipos de ambientes na zona costeira amazônica? Gostou? Ou como a gente diz aqui no Pará, gostaste? Que tal seguir o Museu Guild nas redes sociais e descobrir muito mais sobre os trabalhos do Programa de Estudos Costeiros e outras pesquisas do museu? A gente te espera por aqui.
Para inovar, é preciso conhecer. Na Amazônia, o Museu Guild é referência em ciência há 155 anos. Acumula milhões de peças, amostras e conhecimentos de ponta sobre a maior floresta tropical do mundo. Todo esse conhecimento também floresce em tecnologias para produtos e serviços. Resultado do trabalho de cientistas que todos os dias estão em busca de algo novo sobre a Amazônia. Conheça agora algumas das tecnologias desenvolvidas pelo Museu Guild. O ecopainel é uma tecnologia inovadora que se utiliza de caroços de açaí para produzir um particulado de média densidade. O ecopainel pode ser utilizado em indústrias como a de móveis e construção civil. Sua matéria-prima, a fibra do caroço do açaí, é abundante na região amazônica. No lugar do descarte, esses caroços passam por tratamentos físico-químicos até se tornar o ecopainel, uma tecnologia verde e que resulta no material de alta resistência e leveza. O ecopainel é objeto de patente e apresenta nível de prontidão tecnológica 9, uma tecnologia comprovada em ambiente operacional e com fabricação competitiva. O histomolde para a inclusão de material biológico é outra tecnologia inovadora desenvolvida no Museu Guild. Os histomoldes são equipamentos de laboratório utilizados em uma variedade de procedimentos, como diagnósticos, investigação forense e análise de materiais biológicos, sejam eles vegetais ou animais. Os histomoldes desenvolvidos no Museu Guild se diferenciam daqueles que já estão no mercado, pois são flexíveis, o que facilita o seu manuseio. Também são confeccionados com materiais de baixo custo e fácil acesso. O histomolde é objeto de patente e apresenta um nível de prontidão tecnológica 9, uma tecnologia comprovada em ambiente operacional e com fabricação competitiva. Já o composto à base de plantas do gênero Montricardia utiliza extratos, frações e óleos essenciais para criar um produto com ação repelente e larvicida. O composto tem ação repelente comprovada contra o parasita causador da malária. Em testes, também foi capaz de matar 100% das larvas do mosquito Aedes aegypti em menos de 1 hora. As folhas das plantas do gênero Montricardia apresentam grandes dimensões. Esse tamanho robusto torna o processo de extração de seus componentes muito vantajoso. O composto à base de plantas do gênero Montricardia é objeto de patente e apresenta nível de prontidão tecnológica 4, uma tecnologia com validação de seus componentes em ensaios de laboratório.